Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho, esse é o programa Vida de Bicho, um programa feito pela APAS, que traz a realidade diária dos trabalhos realizados aqui no nosso projeto com relação ao recebimento, reabilitação, soltura e monitoramento de animais silvestres. No programa de hoje nós vamos mostrar um assunto super interessante, que é a questão da chegada aqui no Centro de Reabilitação da APAS de animais silvestres, em especial os filhotes. Então nós vamos ver agora alguns exemplares de alguns animais resgatados aqui na região, outros veio de um pouquinho mais longe, mas são animais corriqueiros, animais que tem aqui na região, que estão sendo tratados, sendo feita a reabilitação, e se tudo der certo, eles vão voltar para a natureza no convívio daqueles que são iguais a eles. Bom, esse primeiro bichinho, a gente colocou o nome dele de Zorro, né? Ou Zorrinho, porque ele ainda é um filhote. Esse é um guaxinim, né? O guaxinim brasileiro, ou também alguns chamam de cachorro do mato da mão pelada, porque ele tem as mãozinhas realmente peladinhas, eles não têm pelo na patinha dianteira e nem na patinha traseira, né? Isso porque eles enfiam a mão, quando eles são grandes, em colmeia, enxame de abelha para retirar o mel. E se ele tiver uma patinha muito peluda, vai grudar mel, vai sujar, vai juntar formiga, juntar terra. Então por isso que a patinha dele é desprovida de pelos compridos. Na verdade tem um pelo bem fino, parecendo uma pelúcia, uma camurça, mas o objetivo é que ele não fique sujando a mão, assim como os demais predadores, né? Porque a alimentação dele é bem específica para fruta, para insetos e principalmente enxame de abelha. Então a natureza proporcionou essa questão higiênica para ele, para não acumular sujeira nas patas. Esse aqui também, para quem assistiu o filminho do Sem Floresta, é aquele ladrãozinho que andava com uma mochilinha nas costas, que é o guaxinim norte-americano. Na verdade, apesar do nome dele ser cachorro do mato da mão pelada, mas ele não é um canídeo, e sim ele é o parente, um primo, né, bem próximo dos coatis. Então ele e o coati, eles pertencem à mesma classificação taxonômica, a mesma classificação biológica. Ele é parente mais próximo do coati. É um animal bastante raro, né? Bem difícil de encontrar na natureza. Na verdade, eles não estão ameaçados na lista federal dos ameaçados de extinção, mas aqui na região ele já é bem raro, né? Na verdade, esse exemplar que a gente está vendo agora, esse filhotinho, né, que tem aproximadamente aí 2 meses, daqui na APAS desde 1997, é o terceiro filhote que aparece, sendo que o segundo ele já chegou quase morrendo, né, bem debilitado, e o Zorro, que é o maior, que veio atropelado, é aquele que nós já vimos no programa anterior, que ele já é um exemplar bem grande, que ficou sequelado, ficou cego, né, e não consegue mais voltar para a natureza. Esse aqui ele foi encontrado, como aquilo que eu já disse, foi encontrado às margens da rodovia, né, da Raposo Tavares, bem próximo ao aeroporto, né, entre o aeroporto e o primeiro pedágio da Raposo. E ele, a mãe, né, socorreu ele porque no local estava tendo um corte de cana, e a mãe começou a socorrer esse exemplarzinho, né, esse filhotinho, e provavelmente os irmãos também. E alguém que estava passando ali no momento fazendo a roçada da margem da rodovia encontrou ele e acabou socorrendo ele porque achou que ele estava ali sozinho, sem a mãe, quando na verdade a mãe provavelmente estava socorrendo os demais irmãos. E aí ele veio para cá, e é isso que eu falei anteriormente, né? A gente vai dando a mamadeira, os dentinhos já estão saindo, e assim que ele estiver se alimentando sozinho, a gente vê o comportamento. Se ele ficar bem agressivo, bem selvagem, que esse é o objetivo, né, de não ter muito contato com ele, a gente devolve ele na natureza numa área próxima e segura da área que ele foi encontrado, porque os demais exemplares,
assim como o pai, os parentes próximos dele, deve estar nessa região, então a gente tenta soltar. Se na impossibilidade, ele acaba permanecendo aqui na APAS e entra, quando for necessário, no programa de conservação de espécies. Esse é um filhotinho de gato do mato pequeno, é um animal ameaçado de extinção, veio da Universidade da Unesp de Araçatuba e é um filhotinho que chegou bem debilitado, bem pequeno, encontrado também em canaviais, ficou lá no centro de reabilitação lá de triagem até arrumar a destinação, veio aqui para APAS e a gente está tentando reabilitar ele para devolver ele para a natureza. Geralmente gato desse tipo, né, os felinos selvagens desse tipo, a gente consegue reabilitar com sucesso porque eles chegam a uma certa etapa da vida deles, quando eles passam para a fase adulta, que eles já começam a se virar sozinhos, já começam a bater as presas e acabam se virando bem no mato. E é importante que devolva esse animal na natureza, uma vez que eles estão ameaçados de extinção. Então eles precisam de mais espécies para poder aumentar a quantidade de animais em vida livre. Esse é um filhotinho de gato maracajá, também ameaçado de extinção. Foi encontrado perdido também numa área de cana e acabou vindo para a APAS aqui, depois de passar por um centro de reabilitação, um centro de triagem da Universidade de Ribeirão Preto. Ele é bem agressivo, então isso aqui, a chance de sucesso para devolver para a natureza é muito legal, uma vez que ele não tem muito contato com o ser humano, não gostou, de contato com humanos, então assim, ele vai entrar no programa de soltura, que é dividido em 5 fases. E se tudo der certo, a gente providencia a soltura dele ali quando ele estiver completando em torno de 1 ano. Agora ele tem em torno de 3 para 4 meses, então nós temos aí pelo menos mais uns de 8 a 10 meses para preparar para a soltura. Essa coisa mais linda do mundo é um filhote de jaguatirica. Por incrível que pareça, é o único dos felinos que não estão ameaçados de extinção. Inclusive a gente até questiona qual o critério que foi usado para tirar ele da lista, uma vez que o ambiente dele está sendo reduzido cada vez mais e a quantidade de espécimes também, a quantidade de indivíduos dele na natureza está desaparecendo a cada dia. Esse veio com a patinha traseira quase que amputada, Eu já tinha falado anteriormente que é um dos filhotes que provavelmente não volta para a natureza. É um macho, E aqui na APAS nós já temos a diva, que é uma fêmea de jaguatirica. Então amanhã a gente pode até resolver colocá-los no programa de reprodução em cativeiro e quem sabe ter aí filhotes nascidos em cativeiro para programas de conservação de espécie. A patinha dele foi quase que decepada por uma colhedora de cana, ali na região de Platina. Conseguiu colocar de novo no local, embora ele perdeu, houve aí o rompimento de todos os ligamentos. Então, apesar do ferimento ter fechado, apesar do osso ter cicatrizado, mas os tendões foram rompidos, os ligamentos também. Então, a probabilidade, a chance desse animal saber se sobreviver na natureza com a pata traseira numa situação dessa é praticamente nula, Não só uma questão de caçar, mas também uma questão de se defender. Então, para que não haja nenhum risco dele voltar para a natureza e acabar se ferindo em pouco tempo, então a gente vai manter ele no programa de conservação de espécies e ele vai permanecer aqui na APAS, um viveiro adequado, bem grande, com todas as necessidades para ele passar até o restante da vida dele num ambiente seguro, equilibrado e com alimentação adequada. Esse cachorrinho, muita gente pode confundir com um filhotinho de pastor alemão, na verdade é um graxaim. É um cachorro do mato, bem característico aqui da nossa região. Tem muito em vida livre, inclusive frequentando dentro da cidade, inclusive aqui em Assis, todas as cidades da região tem esse animal frequentando não só as imediações, mas também o centro da cidade. Muitas pessoas acham que por se parecer com um cachorro pode ser tratado às vezes como cachorro e quando encontra no meio natural perdido, machucado, ferido, filhote, que é o caso desse exemplarzinho aqui de aproximadamente 1 mês e meio, quase 2 meses, acha que pode cuidar como um cachorro, mas não é um pet e ele nunca vai se comportar a vida toda como um animal de pet. Então chega uma certa hora que eles começam a atacar, eles começam a morder e o maxilar desse tipo de animal é algumas vezes mais potente que o maxilar de um cachorro doméstico, Até a formação da maxila dele é superior e a mordida é bem grande, tanto que às vezes quando eles são adultos eles mordem e não soltam.
Então, esses chegaram, né, na verdade, foram 8 filhotes que chegaram nos últimos 15, 20 dias, até aqui na APAS, e vem das mais variadas formas de entrega. Tanto resgatados dos canaviais, de fogo, em pastagens, como resgatados pelo Corpo de Bombeiro, como alguns que já eram criados em cativeiro como animal de pet, e a pessoa achou melhor fazer a entrega porque não é um animal de estimação, e sim um animal selvagem. Geralmente esse tipo de animal, por ser bem abundante aqui na região, a gente consegue fazer soltura deles, então a gente evita, né, apesar de ser muito difícil, evita contato manual, afagar o bichinho, abraçar, conversar perto deles, pegar no colo, apesar de ser bem fofinho, bem peludinho, bem bonitinho, mas a gente evita de fazer isso aí exatamente para que eles não fiquem sinantrópicos, ou seja, acostumem com a presença humana e entendam que ser humano é sinônimo não só de carinho, mas também de fornecimento de alimento. E aí, quando a gente solta um animal nessa situação no mato, a primeira pessoa que eles vê, eles vão atrás achando que a pessoa ou vai dar carinho, né, ou vai dar alimento. Então esses animais a gente consegue soltura quase que 70% dos casos de encaminhamento. Esses são mais 2 filhotinhos de Graxaim, vindos da cidade próxima aqui, né? Também oriundo de Canavial. Não se sabe o que aconteceu com a mãe, com os irmãos. É um casalzinho, são irmãos, sendo que uma das irmãzinhas está separada porque ela é muito pequena e na hora da alimentação, claro que os grandes, né, os irmãozinhos maiores não vão deixar se alimentar direito. Então, para evitar que fique desnutrido, doente, ou que eles até machuquem, né, porque na hora da alimentação, cada um quer pegar a sua parte a qualquer custo. Isso é normal dessa espécie. Então a gente separou o exemplarzinho menor, que é para não haver conflito e acabar machucando. E como eu já disse, são animais corriqueiros da região aqui mesmo, que tem bastante quantidade, e a soltura deles geralmente é sempre seguida de sucesso, uma vez que são animais que se alimentam tanto de vertebrados, de frutos, de legumes e vários tipos de presas, como ratos, lagartos, sapinhos, pererecas, ranzinhas, lagartixa, minhoca e insetos em geral. Então ele come um pouquinho de tudo, além de ovos também, é claro. Então é um animal que quando você solta sempre tem sucesso, porque eles se alimentam de qualquer tipo de alimento e também são bastante versáteis, se adaptando em qualquer ambiente. Alguns animaizinhos que chegam a APAS têm um cuidado especial, que é o caso desse crocodilo monstruoso aqui. Na verdade, é um filhotinho de jacaré do papo amarelo, encontrado na região de Santa Cruz do Rio Pardo. Para quem já ouviu falar de porto de areia, ou seja, aqueles locais onde coletam areia do rio, foi coletado, né, a draga, o equipamento que suga a água com areia, sugou juntamente com a areia a água esse filhote. E quando a pessoa está fazendo a entrega da areia numa construção que descarregou o caminhão de areia, viram que tinha essa lagartixa, né, esse filhotinho de jacaré misturado no meio da areia. Socorreram ele de imediato, apesar de pequenininho assim, né, o tamanho do meu dedo aqui, apesar de pequenininho assim, mas ele já tem em torno de 3 meses a 4 meses. Já é um predadorzinho que já nasce pronto, né, para se alimentar, então ele já come como um adulto, ele se alimenta de carne. E nesse caso aqui, por ele ser muito pequeno, a gente tem feito uma alimentação que a gente chama de alimentação forçada, ou seja, a gente provoca a alimentação, a gente abre a boca dele e coloca comida. Ele tem aqui embaixo, né, na garganta, nessa região, uma válvula que ele só abre quando ele quer, porque quando ele abre a boca embaixo da água, para ele não se afogar, então essa válvula trava a entrada da traqueia, permitindo não permitindo que entre água e oxigênio. Olha o barulhinho que ele fez, ele está pedindo comida, para ele não morrer afogado. Então a gente precisa, com muita calma, né, e claro, com a utilização de uma pinça, porque ele já tem a dentição bem afiada, como se fosse uma agulhas, né, várias agulhas, em torno de 30, 40. Então a gente espera, na hora que ele acha melhor, ele abrir a boca, né, e quando ele abre a boca, aí a gente passa a alimentação e depois ainda leva essa comida até que na região do estômago, para ele não regurgitar. O jacaré, isso aqui já é o suficiente, né, ou seja, ó, do tamanho do estômago dele, né, isso aqui já é uma alimentação com carne. A gente já passou aqui dentro, tem um suplemento, né, mineral,
tem cálcio injetado aqui dentro, e aí a gente passa a alimentação. Isso aqui é o suficiente para ele ficar 1 ou 2 semanas sem se alimentar, porque o estômago dele é tão pequeno que se a gente der mais do que isso aqui, ele começa a passar mal, dando cólica, e às vezes ele até regurgita por ser muito grande, né? Então é aquele velho ditado, a lágrima de crocodilo. Lágrima de crocodilo porque às vezes ele come mais que o necessário, e aí, claro, ele começa a soltar lágrimas aqui, ó, por causa da dor no estômago. Por isso que chama, depois de comer tanto, né, ele se alimentou muito, e aí depois chora porque comeu demais. Chega a ser irônico isso. Por isso que é chamado lágrimas de crocodilo. E aqui na APAS, é claro, a gente não discrimina nenhuma espécie de animal. Inclusive esse que eu vou mostrar agora, que muita gente rejeita ele porque acha que ele é fedido, porque ele é rato, é parente da ratazana. Nós também tratamos aqui sem nenhum tipo de discriminação, até porque ele é silvestre e esse é o objetivo nosso, é a proteção dos animais silvestres. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou utilizar a luva, é claro, porque ele tem um dente super afiado. Ele mesmo, ó, se aninhou aqui, ele mesmo fez o ninho dele com um pano, né? Isso acontece inclusive nas residências, né? No forro, no porão da casa, às vezes numa árvore. Então eles se alojam ali e acaba permanecendo durante um tempo, né? E causa às vezes uma certa repugnância nas pessoas, achando que eles vão contaminar o ambiente com o seu cheiro. Na verdade, esse aqui é o saruê, né? Ou o gambazinho brasileiro, que não é o mesmo gambá norte-americano. Aquele que solta cheiro, né? Que levanta o rabinho, solta o cheiro e contamina o ar, é o cangambá, né? Tem o nome de cangambá e ele é norte-americano. Esse aqui é o brasileiro, né? O nosso saruê, famoso saruê. Inclusive ficou famoso tempos atrás aí, com o nome deles na novela. Então quando se falava na novela do Coronel Saruê, o Coronel Gambá. Então é isso aqui, ó. Tem nada a ver, né? Ele era até mais bonito que o personagem da novela. Não tem cheiro, né? A gente pode sentir o cheirinho. Tem um cheiro de qualquer outro tipo de filhote de animal. Esse aqui, na verdade, né, a gente já utiliza a luva porque ele tem um dente bem afiado, não gosta de claridade, são animais noturnos, facilmente a gente consegue devolvê-lo para a natureza e é um animalzinho extremamente interessante para ter no meio ambiente, para equilibrar o meio ambiente, porque eles fazem controle de pombinhas, pardais, animais que podem trazer doenças para o ser humano, serve de alimentação para eles. Então é um animal que precisa ter na natureza. Mas por ele atacar às vezes um galinheiro, comer filhotes, né, de passarinho, às vezes come pato, galinha, então as pessoas às vezes acabam matando ele, né? Então nesse caso, se caso você tiver na sua chácara, no seu sítio, ou às vezes até na sua residência dentro da cidade, um exemplar como esse saruezinho, interessante é que não faça nenhum tipo de crueldade, matando, às vezes colocando veneno de rato para matar, e sim chame o órgão competente, no caso aqui em Assis é o Corpo de Bombeiro, né? Na impossibilidade, chame aí a sua Secretaria de Meio Ambiente do município, que vai fazer a remoção. E se for um filhotinho desse aqui, né, que eu pelo menos acho que é muito bonitinho, né, ele vem aqui para APAS, a gente reabilita. Esse chegou, era desse tamanho, praticamente o tamanho da cabeça dele, era o corpinho dele. E daqui mais um mês, se tudo der certo, ele estará sendo devolvido para a natureza, como fizemos com aqueles outros dos programas anteriores. É um animalzinho que é fácil, né, de voltar para a natureza, se alimenta de quase todas as coisas, extremamente agressivo, nunca, jamais tenha um desse aqui em casa com animal de estimação, porque eles são agressivos, e faça a destinação adequada se caso aparecer na sua residência, para a gente devolver ele para o local mais adequado, da melhor forma possível, até porque hoje a gente encontra com abundância, mas do jeito que a coisa está indo no meio natural, não é impossível que daqui a alguns anos esse animal entre também na lista dos ameaçados de extinção. Esse filhote de onça parda é o Felipe. Apesar desse tamanhão, com uma pata gigantesca dessa aqui, quase do tamanho da minha mão, mas ainda é um bebezinho de 2 meses e meio. Né? Se a gente observar no corpo dele, ainda a gente nota a presença de pintas. Quando eles são filhotes, eles são todos pintados. Por isso que muita gente confunde, às vezes, com filhote de onça pintada. Mas, na verdade, é a onça parda. O Felipe aqui ainda tem um dentinho bem fininho, aquele dentinho ainda de leite, vamos dizer assim, bem fino, e a força da maxila dele é muito grande. Então por isso que a gente evita de enfiar a mão lá dentro da gaiola, porque ele pode machucar a gente gravemente. As unhas a gente corta a pontinha, né? Porque a unha também causa bastante estrago. Ele não trocou ainda a dentição, ele começa a trocar essa dentição agora a partir do 4º mês e meio para 5 meses. É um filhote
A gente está tentando desenvolver aqui um viveiro definitivo para ele. Ele veio bem filhotinho, inclusive veio com cordãozinho umbilical, né? Veio de um canavial de uma usina aqui da região. Então a gente está, por enquanto, mantendo ele nesse sistema de gaiola para ficar mais fácil o manejo, uma vez que ele ainda precisa aprender a se alimentar direito, ele não sabe abater presa, né? Ainda a gente tem que colocar ainda o suplemento, o leite, e ainda, como vocês podem perceber, ele é muito dependente ainda de manejo, de carinho, de tratamento. Ele é muito filhote, muito bebezinho, então a gente precisa acompanhar diariamente a evolução dele, mas provavelmente no máximo em 2 meses ele já quase que triplicou o tamanho, porque os primeiros 4, 5 meses da vida de uma onça parda eles crescem muito rápido para poder se desenvolver na natureza. Então, mais 2 meses ele já sobe para o viveiro definitivo e aí ele começa a se virar sozinho. E aí a gente vai cortando de pouquinho essa presença humana por perto, né? Essa brincadeira que a gente está tendo aqui como se fosse um gatinho doméstico, para a gente poder já ensiná-lo como ele tem que se virar sozinho, para ele ter mais dependência e não ficar sempre precisando da gente para dar água, alimentação, carinho e calor e tudo mais. E esse aqui é um filhotinho de tamanduá bandeira, né? Apesar de ser bem grandalhões, mas às vezes chega desse tamanho aqui, bastante debilitado, bem fraquinho, né? Esse aqui até está evoluindo bem, pedindo mamadeira, ó. Por isso que ele está tentando tirar a língua para fora, achando que vai dar mamar, né? Não está na hora ainda, mas na hora certa ele vai tomar o mamazinho dele. São alguns dos animais que estão aqui no tratamento na APAS. Provavelmente hoje ainda chega mais, né? Todos os dias estão chegando. Como eu disse, a entrada da primavera e do verão é uma estação bonita, mas para alguns animais, além de ser sinônimo de proliferação, né, de reprodução, também traz esse problema grave, que é a questão do aparecimento de filhotes nessa época, porque a entrada da primavera e do verão coincide com o nascimento desses pequeninos aqui. Então aqui na APAS nós temos recebido aí uma grande quantidade de filhotes, né, de tamanduá bandeira, tamanduá mirim também, e é um tratamento bem complicado. São animais ameaçados de extinção, que tem um paladar, tem um olfato, tem um comportamento alimentar muito complicado. A comida é muito balanceada, tem que ser minuciosa, tanto na temperatura quanto na quantidade, na quantidade de nutrientes que vai ser fornecidos para eles, né? O tamanduá não come formiga, somente formiga. Eles se alimentam também de abelhas, de larvas, né? De mel, e formigas, na verdade, se alimentam das larvas das formigas. Então, uma alimentação bem específica. Então, a gente tem que tentar reproduzir em cativeiro aquilo que eles têm que encontrar na natureza, e uma alimentação bem proteica. Como eu disse, vários animais vão continuar aparecendo até o final dessas 2 estações, e a gente vai tentar dar o melhor andamento possível para que esses animais possam voltar para a natureza ou ter uma qualidade de vida melhor se eles acabarem ficando aqui com a gente na APAS. E esse, pessoal, foi o programa Vida de Bicho de hoje. Falamos sobre os animais silvestres filhotes que chegam até aqui na APAS. Se você quiser entrar em contato conosco para falar sobre fauna, sobre levantamento de fauna, sobre animais que têm aparecido às vezes aí no seu sítio, na sua propriedade, você não sabe que animal que é ou que serpente que é, entre em contato conosco por esses telefones que estão aparecendo agora no seu vídeo. Se você quiser também ser um ajudador dessa causa nobre, que é a proteção de animais silvestres, como por exemplo o Frigorífico Santa Amélia, a Rede Avenida, que são parceiros nossos há muitos anos, você também entra em contato por esse telefone e a gente pode conversar e você ser aí um mantenedouro desse trabalho importantíssimo de proteção à fauna. Não esquecendo daquele nosso lema, hein? Nessa época agora é uma época complicada na questão do tráfico de animais silvestres, principalmente os filhotes de papagaio. Para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. Se você tem aí na sua residência, não quer mais um filhote, às vezes, né, de animal silvestre, você acha que o lugar dele tem que ser na natureza e quiser fazer uma entrega voluntária, que não gera multa, não dá problema, é simples. É só entrar em contato com a Polícia Ambiental mais próxima da sua região e fazer essa entrega voluntária, e aí, se for o caso, se eles acharem que é necessário mandar para a APAS para fazer a reabilitação, eles encaminham e aí esse animal vai ser colocado no programa de conservação de espécies. Se você também quiser ajudar, sem compromisso, a
mapas, né, com esse trabalho como um mantenedouro, você pode também fazer o depósito de qualquer quantia no número dessa conta que está passando agora no seu vídeo. E esse dinheiro vai estar sendo bem empregado no cuidado de animais como esse aqui, esse filhotinho de tamanduá que está sob os nossos cuidados. Até o próximo programa.